Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos e minhas queridas. Estamos de volta com mais um vídeo do Pet Me Ajuda, hoje para falar sobre números primos, e mais especificamente sobre a quantidade deles. Será que existem infinitos números primos? Ou será que há uma quantidade finita deles? Antes de mais nada, vamos relembrar o que são números primos. Um número inteiro positivo p é um número primo se ele for diferente de 1 e se ele for divisível apenas por 1 e por si mesmo. Alguns exemplos de números primos são os números 2, 3 e 5, e alguns exemplos de números que não são primos são o número 6, que não é primo pois é divisível por 2, e o número 21, que não é primo pois é divisível por 3. Uma coisa interessante de observar sobre os números que não são primos é que eles sempre vão ser divisíveis por algum número primo. Por exemplo, 6 não é primo, mas é divisível por 2, que é primo. Um fato interessante sobre números primos é que, conforme consideramos números cada vez maiores, os números primos se tornam cada vez mais raros. Então, por exemplo, de 0 a 100 existem 25 números primos. De 1000 a 1100 existem 16. Já de 100.000 a 100.100 existem apenas 6 números primos. Uma pergunta natural de se fazer então é: será que em algum ponto os números primos acabam? Será que existe uma quantidade finita de números primos? A resposta para essa questão já era conhecida pelos gregos na antiguidade. Desde aquela época se sabe que existem infinitos números primos. Vamos fazer aqui uma argumentação do porquê existem infinitos números primos. Para isso, vamos imaginar, assumir, por hipótese, que a quantidade de números primos é finita, e vamos tomar a lista desses números primos. Vamos chamar essa lista de L, e vamos listar os números primos em ordem crescente. Então, P1 é o menor número primo, P2 o próximo, P3 o próximo, até um Pn, que seria o último número primo. Considerem agora o número Q, definido da seguinte forma: Q é o produto de todos os números primos da nossa lista, mais 1. A partir desse número Q, vamos construir um número primo que não foi listado. Note que se o próprio Q for primo, então teremos uma contradição, porque Q é maior do que o Pn, logo Q seria um primo que não está listado. Imaginemos agora que Q não é um número primo. Nesse caso, sabemos que tem que existir algum número primo que o divide. Porém, esse número primo não pode estar na nossa lista L. Vamos fazer o argumento para mostrar por que o P1 não pode ser esse número primo, e esse argumento é o mesmo para os demais. Vamos lá. Como o primo P1 divide aquele produto de todos os primos, uma vez que ele está ali dentro, se ele também dividisse o Q, ele teria que dividir a diferença entre os dois, ou seja, teria que dividir Q menos o produto dos primos listados. Mas a diferença entre Q e o produto dos primos listados é igual a 1. Assim, nós teríamos que P1 deveria dividir 1, só que P1 é maior do que 1. Temos aí, então, uma contradição. Portanto, o número primo que divide Q não pode ser o P1, e de forma análoga não pode ser nenhum dos primos listados na nossa lista L. Ou seja, é preciso existir algum primo que divida Q, e esse primo não foi listado. Logo, a nossa lista L não inclui todos os números primos. É isso aí, pessoal. Não esqueçam de curtir e de deixar um comentário. Valeu, falou!